Sabe aquela tirinha que às vezes circula por aí, super simples, mas que te dá um verdadeiro soco no estômago? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa delas que traz uma pergunta, nossa, uma pergunta gigantesca sobre cura e responsabilidade nos dias de hoje. Bora lá! A imagem é super simples, né? Mas o impacto é imediato. Tem ali um personagem com um buraco mesmo no meio do peito. Aí chega outro, talvez bem intencionado, sei lá, com uma ferramenta na mão, como se fosse consertar um vazamento. E essa cena que já deixa tudo pronto para a grande questão que tá vindo aí. E tá aí, a frase que pega essa imagem e transforma ela numa crítica poderosa. É uma pergunta que ecoa a fundo, sabe? Ela coloca em xeque toda essa ideia que a gente tem sobre como a cura deveria acontecer. Ok, para a gente entender o tamanho dessa pergunta, primeiro a gente precisa dar uma olhada mais de perto nessa metáfora. Afinal, que buraco é esse? Olha, a primeira coisa a entender é que não estamos falando de um arranhão, de uma ferida superficial. O buraco aqui é um símbolo de ausência, de algo que foi tirado de lá, sabe? A tirinha é genial porque ela dá forma, ela torna visível aquele vazio que a gente sente por dentro e que, na maioria das vezes, ninguém mais vê. E o que causa esse vazio? Ou melhor, o que é esse vazio? Pode ser tanta coisa. Pode ser trauma, abandono, violência emocional, aquela frustração social que vai se acumulando, sabe? As decepções que vão somando uma na outra. No fundo, são dores super complexas e não um probleminha qualquer. E o mais legal é que essa ideia de um buraco não é de hoje não. Ela tem raízes profundas, tanto na filosofia quanto na psicologia. Pensa só, o coração ferido de Agostinho, o vazio existencial do Viktor Frankl, até a falta estrutural em Lacan. É uma discussão antiga sobre a experiência humana. O que essa tirinha faz nossa, ela torna tudo isso super acessível para todo mundo. Beleza, agora vamos entrar no ponto central que a tirinha escancara. Essa desconexão gigantesca entre o jeito que a gente se fere e o jeito que esperam que a gente se cure. E esse quadro aqui mostra o paradoxo perfeitamente. De um lado a gente tem o que a cultura manda. Se cura aí, seja forte, seja resiliente. É tudo no individual, sabe? A responsabilidade é da pessoa. Mas aí do outro lado, a gente olha para a natureza da ferida e ela não foi criada individualmente. Ela é social, é estrutural, às vezes é até histórica. É aqui que a denúncia fica clara. A tirinha aponta para uma falha gigantesca na nossa lógica. Peraí, se o dano é coletivo, se vem de um monte de forças que estão fora do nosso controle, por que a responsabilidade de consertar tudo isso cai só no colo de uma pessoa? E esse questionamento todo acaba sendo uma crítica bem forte àquela ideia de faça você mesmo, que a gente vê tanto por aí, especialmente quando o assunto é saúde mental e emocional. E a psicologia hoje em dia meio que bate o martelo nisso, sabe? Pensa bem, traumas que nascem em relações precisam de outras relações para serem curados. Não se cura abandono ficando ainda mais sozinho. A verdade é que para se reconstruir, a gente precisa de conexão, de vínculo com os outros. É isso. A frase é simples e direta. Feridas emocionais não são parafusos. Tentar consertar uma dor profunda como se a gente estivesse apertando uma peça de uma máquina é simplesmente não entender nada sobre o que é aquela dor. O segundo personagem, aquele com a ferramentinha na mão, é a personificação disso. Ele representa essa cultura da produtividade aplicada à alma. É a ideia de que você precisa de uma solução rápida, de uma técnica para resolver algo que é super complexo, super humano. É uma baita crítica àquela autoajuda que vende consertos fáceis para dores que são, na verdade, muito profundas. E é bom a gente pensar que mundo é esse que abre o buraco. Não é uma coisa abstrata. Pode ser a desigualdade, a exploração do trabalho, a violência, a exclusão, a precarização da vida. São forças gigantescas, sistêmicas, que atingem a vida de cada um de nós. E aí, diante de tudo isso, de todas essas forças, qual é a resposta que a gente mais ouve? É um belo se vira. Um sofrimento que tem raiz na estrutura da sociedade acaba sendo tratado como se fosse uma falha pessoal, uma falta de resiliência. Bom, e depois de tudo isso, a gente chega na síntese, né? E nas perguntas que essa tirinha tão pequena deixa no ar pra gente pensar. Essa frase resume tudo perfeitamente. Algumas feridas são abertas pelo mundo, mas o mundo espera que a gente se cure sozinho. E isso é injusto. Simples assim. Reconhece de onde vem a dor e aponta para a injustiça que é esperar que a cura seja uma jornada solitária. E aqui tem um ponto super importante que não pode passar batido. Isso não é um convite para vitimização, para ficar parado se lamentando. Muito pelo contrário, é um chamado bem forte para a gente reconhecer que algumas feridas não podem e nem deveriam
ser curadas no vácuo, no isolamento que a nossa cultura acaba forçando. Então a pergunta da tirinha nos leva a outra, talvez ainda maior. Se não é uma tarefa para se fazer sozinho, então quem deveria ajudar? E o que isso quer dizer na prática? O que significa ter uma responsabilidade coletiva? Como é que uma comunidade ou a sociedade inteira assume a responsa de ajudar a curar as feridas que ela mesma ajudou a abrir? E para fechar, talvez a pergunta mais profunda de todas, para esses buracos abertos pelo mundo. Será que é possível uma reconstrução de verdade sem a comunidade? Sem apoio, sem conexão, sem solidariedade? Fica aí a reflexão para a gente levar.